Olá, pessoal. Nessa videoaula, discutiremos a temática de atividade financeira do Estado. Qual o objetivo da nossa videoaula? O objetivo principal, né, geral dessa videoaula, é entender o funcionamento da atividade financeira do Estado no Brasil. O que entende-se por atividade financeira? Né? Todas as formas, né, que o Estado tem, né, não só de arrecadar, tá, mas também no sentido de gasto, né, de obtenção por meio além da tributação, como também o uso dos seus recursos financeiros. Então, segundo Matias e Pereira, né, 2017, então, para que o Estado ele seja capaz de exercer suas atividades políticas, sociais, econômicas, administrativas, entre outras, fazem parte, né, do seu processo desenvolver outros meios, né, materiais, buscando, né, a arrecadação, né, e a alocação também, né, desses recursos necessários para atender a políticas sociais. Então, a gente denomina, né, de atividade financeira, essa atividade mais de natureza patrimonial, né, além de financeira, cujo objetivo é atender essas necessidades públicas, né, da sociedade. Né? Dessa forma, né, o Estado, né, ele consiste, né, em sua atividade financeira, né, visando atender essas necessidades públicas, obter, né, por meio, por exemplo, de tributação, despender, que é no sentido de gasto, gerir, né, no sentido, por exemplo, né, de gestão mesmo, né, do recurso financeiro em termos de alocação, como eu falei, de prioridades, definição de prioridades, como a gente vê, por exemplo, no orçamento público, e de criar dinheiro também, né? Como, por exemplo, por meio da emissão, né, de moeda. Seguindo, no Brasil, né, a gente tem, né, leis que disciplinam, né, a atividade financeira do Estado, impactam diretamente na atividade financeira do Estado, como é o caso da Lei 4.320 de 64, né, e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a LRF, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, né. Essas definem, esses normativos definem como, né, os governos federal, estadual, distrital e municipal, né, agem, né, para, no caso, gerir a atividade financeira do Estado. Então, a atividade financeira, né, novamente, como eu falei, ela não está restrita apenas à arrecadação, né? Principalmente quando a gente fala de tributos ali, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria. Mas ela se divide, né, em quatro principais áreas, né? Que é a área de receita pública, que é o obter, né, recursos, a despesa pública, que está relativo ao dispêndio, o orçamento público, que é a gestão, né, financeira, e o crédito público, né, que é a opção de criar, de emitir, né, dinheiro, né, por parte do Estado. O primeiro item, como a gente falou, que é o obter, né, a gente discute, né, o que a gente chama de receita pública, né? Mas, professor, o que seria receita pública? Né? A receita pública, de forma literal, né, é o ingresso de dinheiro em caráter definitivo, né, e não devolutivo nos cofres públicos. Tá? Então, quando a gente está falando de receita, né, não pode ser, no caso, uma entrada temporária, né, de dinheiro, como, por exemplo, um empréstimo público. Não se caracteriza como receita, né, porque não é de caráter definitivo, né, e vai haver, né, posteriormente, né, muitas vezes no curto ou no longo prazo, uma devolução por parte do Estado, né, para o credor. Então, conforme Baleiro 2012, né, ele afirma que a receita pública ela se refere à entrada de dinheiro que se integra ao patrimônio, né, sem qualquer tipo de reserva, condição ou correspondência. E assim, né, compõe um novo elemento positivo nas contas públicas. Novamente, né, ingresso, né, de caráter definitivo e não devolutivo. E aí, né, conforme Crepaldi 2013, né, há diversas formas, né, de classificar a receita pública, né? Por exemplo, quanto à periodicidade do seu ingresso, né, pode ser extraordinária ou ordinária, quanto à sua origem, né, pode ser realmente uma receita originária, ou derivada, ou transferida, né? Outras classificações dadas por Matias Pereira, né, são as receitas do tipo orçamentárias e as extras orçamentárias. Quanto à efetividade, né, a gente tem receitas do tipo efetivas e não efetivas. E o segundo ponto, né, a gente falou que a atividade financeira ela se concentra em quatro grandes áreas, né, a obtenção, o dispêndio, né, a gestão, né, e a criação, né, de dinheiro. Então, a gente já falou de receita, o próximo ponto, né, é o dispêndio, a despesa pública, o gasto.
Então, de que se trata a despesa pública? Trata-se da aplicação, né, de determinada quantia de dinheiro, né, por uma autoridade ou um agente público, né, claro, né, que depende, né, de autorização do legislativo. Então o executivo, ele faz o planejamento, né, mas precisa, né, da autorização do poder legislativo. E os elementos que constituem essa despesa são, geralmente, né, de natureza econômica, tá? Em termos de alocação de recursos, de natureza jurídica, né, porque precisa realmente estar dentro da Constituição, do que é previsto na norma, e de natureza política, né, porque há uma discussão tanto no legislativo como em outros níveis da sociedade, no sentido de definir prioridades. Então, as despesas também podem ser entendidas como esse conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa do direito público que visa exatamente, né, o bom funcionamento dos recursos públicos. Né? Nesse sentido, né, conforme Matias e Pereira, né, as despesas públicas correspondem à distribuição e ao emprego das receitas, né, para diferentes custeios, né, seja também para, por exemplo, para investimentos públicos. Já a próxima área, dentro das quatro citadas, né, que compõem a atividade financeira, né, a quarta citada seria o orçamento público. Né? O orçamento público, por exemplo, no Brasil, que compõe, né, de um plano plurianual, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e da LOA, Lei Orçamentária Anual, né, ela traz uma aprovação prévia, né, elaborada novamente pelo Executivo e posteriormente aprovada pelo Legislativo, né, então a aprovação prévia das receitas e despesas para um determinado período de tempo, né. Então, o orçamento, ele é, né, um processo contínuo, né, no decorrer do tempo, né, no caso, que é feito por meio de planos, projetos e atividades, e reavaliado, né, no decorrer desse percurso, né, como acontece aí, como eu já falei, com os termos como o PPA, a LOA e a LDO. E, por fim, né, o último item que compõe aí, né, dentre os citados, né, o criar, né, o emitir, que é o crédito público. Né, um dos principais processos que o Estado tem, né, é, para obter receita pública, né, além da tributação. Então, o governo pode emitir moeda, pode adquirir empréstimos, por exemplo, né, só que essa receita é temporária, né, por isso que não se classifica como receita pública, e sim como crédito, né, por ser de critério temporário e precisa ser reembolsado futuramente, conforme já citado aqui. Então, devido a isso, né, o crédito público é considerado apenas uma mera entrada de dinheiro, né, que auxilia, claro, na gestão das contas públicas, mas não é considerado uma receita por ser de caráter temporário. E aí, claro, né, o Estado pode adquirir tanto por meio de pessoas físicas, como há o caso, por exemplo, do Tesouro Direto, como pessoas jurídicas, né, e também, né, tanto com credores nacionais como internacionais, tá? Nesse sentido. Então, concluindo, né, essa videoaula, o que que a gente conclui aqui? Que a atividade financeira, ela não se restringe apenas, né, à arrecadação e aos gastos, né? Ela faz parte, né, ela compõe, na verdade, quatro grandes áreas, né? Que é a receita, né, já, principalmente aí as mais vinculadas e originárias, tá? Que é o obter, que a gente chama, né, na classificação dada, despesa pública, que é a parte de gastos, né, o orçamento, que é a gestão, né, das demandas, né, no decorrer de um tempo, e o crédito público, que é a criação, né, de dinheiro, né, por mais que seja uma receita temporária, né, ok, conforme citado aqui. Então, agradeço a todos, né, que assistiram essa videoaula, tá? E espero vocês, né, nas próximas aulas aqui do nosso curso.